Sabia que o cancro pode ser prevenido através de uma alimentação saudável? Tem conhecimento que a fadiga diária e a agressividade é um dos sintomas da depressão? Sabia que a cegueira é uma das complicações frequentes na diabetes? Sabia que pode prevenir as doenças cardiovasculares? Sabia que existe um elevado custo para a sua saúde se for sedentário? Estas e outras questões serão respondidas por vários profissionais de saúde que trarão informações importantes para o bem-estar da sua saúde física, mental, espiritual e social. Contamos consigo e com todos aqueles que possas vir a convidar. E lembre-se sempre, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Sejam bem-vindos a mais uma série a mais um programa da série 365 Mais Saúde. Hoje o tema será as emoções e a família, e é importante perceber que somos um todo. E hoje iremos falar sobre como a saúde física, mental, social e espiritual se interligam e como ela pode ser um determinante para o nosso bem-estar como indivíduo e como família. Temos como convidada a doutora Guida Esteves, mulher, cristã, esposa, mãe, avó e médica. A doutora Guida é especialista em medicina geral e familiar. Tem desenvolvido sua atividade em clínica há mais de 42 anos, procurando sempre intervir na prevenção e sensibilização para estilos de vida promotores da saúde global. Seja bem-vinda, doutora Guida. Obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Passo-lhe agora, então, a palavra. Muito obrigada, Ada. Uma boa noite a todos. Vamos hoje realmente falar um pouco sobre algo que nos toca de uma forma muito especial. A importância da família e os fatores que afetam o bem-estar, a saúde física e emocional de cada indivíduo da família e da família num conjunto. Há uma escritora americana de nome Ellen White, que muito prezo, que escreveu um livro que vos aconselho vivamente, A Ciência do Bom Viver. E desse livro, eu extraí uma frase para partilhar convosco, em que diz: a felicidade da sociedade, o êxito da comunidade religiosa, a prosperidade da nação dependem em muito das influências recebidas na família. Sem dúvida que a família é a base, a célula base da nossa sociedade. Mas neste último ano todos nós temos sentido de uma forma palpável sérias dificuldades como indivíduos e como famílias. Nós estamos numa guerra. E como em todas, as crises manifestam-se de múltiplas formas e com perdas. Perdas de saúde, perdas de vidas, perdas económicas, umas mais graves do que outras, e quer nós queiramos, quer não, isso acaba por nos influenciar e tem repercussões na nossa vida física, na nossa vida mental, na nossa vida emocional e dá-nos muito mal-estar. A exposição, por outro lado, continuada à dor, não tanto nós profissionais de saúde, mas a população em geral, através dos meios de comunicação social, as informações que vamos seguindo e dia a dia sempre preocupados se há mais números, se há menos números, se há mais pessoas internadas, se não há. Toda esta exposição acaba por ser corrosiva no nosso bem-estar. Mas, por outro lado, deve levar-nos a tomar consciência da situação em que vivemos e procurar arranjar meios defensivos para proteger o nosso bem-estar, especialmente mental e emocional, de que vamos hoje falar.
John Kennedy foi um presidente carismático na história da América, dos Estados Unidos da América. E ele tinha uma frase que repetia com frequência nos seus discursos motivacionais. E dizia, bom, há crises realmente, mas crises são oportunidades. Pois bem, estimados amigos, estimadas famílias, desafio-vos a pensarmos um pouco na crise que todos nós estamos a viver e procurar ver alguma oportunidade de ação nas nossas famílias. É atribuída a José Saramago uma frase muito interessante. Vivendo os seus últimos anos numa ilha, ele dizia: é preciso sair da ilha para ver a ilha. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Pois bem, o primeiro desafio que vos faço hoje, e que faço a mim própria também, é propor-vos uma análise honesta de como nos encontramos como indivíduos fazendo parte das famílias e como a família na sua globalidade. Porque nós precisamos de aprender a parar, refletir, analisar e depois estabelecer intervenções. Será que eu estou particularmente irritável? Será que eu estou particularmente ansiosa? Será que eu ando com uma tristeza marcada e continuada? Será que eu ando com um cansaço exagerado? Será que eu me sinto agressiva e violenta? Mariana Rocha Estapé, uma médica espanhola que se dedica muito também à terapia familiar, e num livro interessantíssimo, num dos livros que tenho lido durante este período de confinamento, Como Fazer para Acontecer Coisas Boas, ela tem ideias interessantíssimas e eu retirei algumas frases para partilhar convosco. E diz: na vida há momentos muito duros nos quais o que importa é sobreviver, mas encontrar algum apoio onde nos possamos amparar. E a família é, sem dúvida, um desses apoios privilegiados. Pois bem, outra frase. Anos de experiência demonstram que a maneira como uma pessoa enfrenta os problemas, as dificuldades que se lhe deparam todos os dias, influencia o resultado. E ainda, cérebro, características fisiológicas, genes, células, sentimentos, emoções e pensamentos funcionam como um todo. Tudo está interligado no corpo. Recordo-me, há muitos anos, de ter tido uma doente, esta entre muitas, mas esta senhora ficou-me marcada. Era uma senhora que praticamente todas as semanas pedia consulta. E as queixas dela eram múltiplas. Dói aqui, dói ali, dói acolá, um mal-estar aqui, um mal-estar ali, um mal-estar acolá. Uau! Procurando ter uma escuta ativa, uma observação cuidada, tive necessidade de começar a pedir alguns exames auxiliares de diagnóstico a esta senhora. Mas os resultados eram nulos. Não se detectava nada que consubstanciasse as queixas desta senhora. Um médico de família é uma pessoa que tem uma posição privilegiada neste aspecto, porque conhece os diferentes elementos da família e vai-se apercebendo ao longo dos anos da interação que existe entre os elementos. E era notório que havia uma disfunção continuada entre marido e mulher. Não é fácil abordar esta situação. Quando alguém se queixa de alguma coisa, gosta que o médico diga: o senhor tem isto, tem aquilo, e o tratamento é este e aquele. Os problemas das emoções não são tão fáceis, de fácil resolução, mas a pouco e pouco
e havendo já bastante confiança e algum grau de amizade entre as duas, eu abri o jogo e disse-lhe: minha prezada senhora, temos de trabalhar algo mais do que o seu corpo. Foi pedida ajuda de mais alguém, com outras competências, e num tratamento de equipa fomos tentando trabalhar aquela senhora que aceitou. O marido, por sua vez, rejeitou, não assumindo que havia problemas e que, quando há problemas numa família, normalmente cada um tem de ter uma parte ativa na resolução dos mesmos. Mas ela agarrou. Por motivos de saúde pessoal, tive de me afastar durante anos do centro de saúde. E quando regressei, pouco tempo depois, fico surpreendida por ver o seu nome na lista para vir a uma consulta. E quando a chamei e a senhora entrou no consultório, eu tive uma agradável surpresa. Aquela mulher que eu tinha conhecido com um ar abatido, mal cuidada, queixosa, entrou com um sorriso, bem apresentada, e disse que vinha para fazer uma consulta de revisão e contar como se encontrava. O que é certo é que aquela senhora, tratando as suas emoções, conseguiu encontrar uma plataforma de equilíbrio no seu bem-estar. E o seu corpo que gritava não porque houvesse uma doença física, mas porque havia uma doença da alma, uma doença emocional, calou-se, ou praticamente não falava. Isto foi uma das muitas provas de que muitas vezes as doenças instalam-se, uma que é muito vulgar, as pessoas dizem: eu tenho um cólon irritável, tenho um intestino assim assado, um abdômen distendido, um mal-estar. O cólon irritável é uma entidade difícil, mas que já sabemos que tem muito por baixo problemas de stress, problemas de mal-estar, problemas emocionais, muitas vezes estão por trás de um cólon irritável. Ou seja, há uma interligação profunda entre as nossas emoções, o nosso bem-estar e a nossa saúde física também. Então, esta noite, nós iríamos dar algumas sugestões de como abordar esta situação. Uma daquilo que é básico é nós aprendermos como indivíduos a desconectar. O que é isto? Desconectar. Ok. Sean Parker foi cofundador do Facebook. E num evento médico, ele admitiu que a sua empresa tinha sido criada para explorar uma vulnerabilidade na psicologia humana, a necessidade que todos nós temos de aprovação social, de que concordem connosco, que gostem daquilo que nós fazemos. Não há dúvidas para quem se interessa pela análise das emoções e dos comportamentos que os ecrãs estão a afetar seriamente o modo como nós nos relacionamos, como processamos a informação, a memória, a concentração, a motivação. Os gadgets e as múltiplas aplicações foram concebidas para nos tornarem dependentes deles. Esta é a verdade. Toda a dependência, seja do álcool, seja das drogas, seja dos jogos, seja da pornografia, elas são reguladas por uma hormona chamada a dopamina, que é a hormona do prazer. Ela atua no momento, mas também nos instantes prévios. Ou seja, ela antecipa-se muitas vezes ao prazer e é um ativador da motivação. Por vezes provoca um vazio posterior enorme no indivíduo e num curto espaço de tempo o indivíduo procura novamente a fonte de prazer. O cofundador do Facebook dizia ainda: quando as pessoas recebem um like, há uma pequena descarga de dopamina que as motiva a querer mais conteúdos. E nós sabemos isso e exploramos-lo. Esta
é a base do funcionamento das drogas. Ativam-se mecanismos que nos pedem um consumo ininterrupto e prolongado. E todos nós, crianças, adolescentes, adultos, temos alguma dificuldade quando precisamos de um escape, de não ir aos ecrãs. O que é certo é que esta hiperestimulação está a provocar alterações que nos preocupam. E cada vez mais vemos jovens apáticos, jovens e não só, mas nesta faixa etária é muito predominante, com os jovens apáticos, com uma dificuldade imensa de conseguirmos captar a sua atenção e a sua concentração. Bom, nós precisamos de aprender também a descontrair, apreciarmos os momentos de pausa e desafiava-vos a encontrarem, quando estão mais tensos, eu faço isto algumas vezes, às vezes durante o dia, um lugar tranquilo, sentados ou deitados, pode ser uma cadeira, sentados, procurarmos que haja silêncio ou uma música tranquila, que a luz esteja filtrada, portanto o ambiente um pouco mais escuro, e começamos por pensar nos pés, relaxando, pés, pernas, abdômen, tronco, pescoço, cabeça. Fazer um momento de pausa em que os nossos músculos começam a relaxar e há como que um desligar, um desacelerar de toda a atividade, e isso é muito importante no reequilíbrio hormonal do nosso corpo. Exercícios respiratórios é algo de vital e que nós nos esquecemos. Os bebés respiram muito bem, respiram com o diafragma, mas nós desaprendemos a respirar quando somos adultos. E para quem durante o dia sente por vezes medo, ansiedade, mal-estar, e para quem, como eu, às vezes à noite vou para a cama mortinha de sono, mas chego lá e não consigo dormir, os exercícios respiratórios diafragmáticos são muito importantes. E permitam-me, tenho o descaramento de vos ensinar esta noite. Pomos a mão sobre o tronco, outra mão sobre o abdômen. Vamos inspirar e quando inspiramos, forçamos a que o ar vá para o diafragma, cá para baixo. Projetamos a barriga para fora, de forma que o nosso ar entre e seja projetado, peço desculpa, para a nossa barriga. Este é o exercício 4-7-8, ou seja, eu vou ter dificuldade a fazê-lo e contar, mas 4 minutos para inspirar, 7 segundos, para isso, 4 minutos, 4 segundos a inspirar, 7 segundos de pausa, 8 segundos para expirar. Então, eu vou tentar fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, expirar. 8. Fazer isto 2, 3, 4 vezes dá-nos uma sensação de relaxamento e descompressão fantástica. Repito, o exercício 4, 7, 8. 4 segundos para inspirar, projetando o ar no abdômen. 1, 2, 3, 4, 7 segundos de pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para expirar. Experimentem. O exercício físico regular tem múltiplos estudos e fala-se muito já, felizmente, benefícios a nível cardiovascular, benefícios a nível osteoarticular, a nível metabólico, mas para isso a minha querida amiga Adna, que tem estado connosco, um pouco mais à frente, irá ter uma sessão em que vai falar, ela com alguém mais, sobre a importância do exercício físico, mas é muito, muito necessário. Mesmo confinados, abrimos a janela no nosso quarto, podemos fazer. A prática da solidariedade. A escritora de que há bocadinho vos falei, Ellen White, num livro Mente, Caráter e Personalidade, escreveu o que vos vou dizer. O prazer de fazer bem aos outros comunica às emoções ânimo,
que se repercute no nosso sistema nervoso, circulatório, podendo produzir, sem dúvida, saúde física e mental. Fantástico! Solidariedade, ajudarmos os outros, fazermos bem àqueles que necessitam, e muitos são, infelizmente, nós vivemos em sítios onde cheira a fome. Portanto, compete-nos a nós, indivíduos, e como família, mobilizarmos as nossas famílias para sermos uma ajuda àqueles que necessitam. E a solidariedade em si, o ato de ajudar outros, faz-nos bem a nós próprios, à nossa saúde emocional, mas também à nossa saúde física. A música, há muitos estudos, essencialmente, não é essencialmente, exclusivamente, os estudos científicos são exclusivamente em relação à música clássica e os benefícios que tem na nossa saúde, de uma forma muito especial a nível do tratamento da depressão. A importância da meditação. Hoje fala-se imenso em meditação. Cada vez se fala mais. Meus estimados, posso testemunhar por vós, pratico há anos. Fui ensinada pelos meus pais, no mínimo 2 vezes por dia, de manhã, ao levantar e ao deitar. De manhã, como cristã que sou, um sentimento de gratidão pela noite, pelo dia, por poder respirar, por poder ver a estrela da alva, logo de seguida procuro ler alguma coisa que me faça crescer, e isso faz bem à minha alma. E depois, como vos disse, como cristã, oro. Philip Yancey escreveu: a oração corta a sobrecarga sensorial e permite-nos direcionar a atenção para Deus. E quando fazemos isto, o corpo sossega e acalma, os músculos descontraem e a paz entra em nós e expulsa a tensão. Orar é algo de fantástico. Partilhar afetos. Ellen White, neste livro de que vos falei, Ciência do Bom Viver, escreveu o seguinte: dê cada um amor em vez de exigi-lo. Cultive aquilo que tem em si de mais nobre e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. Por vezes não é fácil. Alguns de nós temos mesmo muita dificuldade em expressar adequadamente as nossas emoções. Mas podemos aprender. Podemos aprender. Há muita literatura sobre isso e permitam-me o conselho. As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman, é um manual para percebermos como os diferentes elementos da nossa família têm linguagens de amor diferentes. E se nós aprendermos, podemos falar numa linguagem inteligível e os nossos relacionamentos melhoram sem dúvida nenhuma. Precisamos, meus queridos, como família, de reforçar os nossos laços de identidade, de pertença, contar histórias. Lá está, com o desconectando-nos, temos espaços para poder falar, para poder olhar uns para os outros, contar histórias. O que é que se passou com os nossos bisavós, com os nossos avós? O que é que podemos aprender com eles? Também passaram por epidemias, também passaram por pandemias, por problemas complicados. Como é que agiram? Como é que reagiram? Como é que se organizaram? Tudo isto dá-nos alguma segurança para podermos continuar a viver. Há 2 psicólogos, John e Julie Gottman, que realizaram estudos interessantíssimos com 130 casais. Criaram um laboratório, que eles chamavam o Laboratório do Amor, e durante um dia os casais eram desafiados a repetirem o que executavam na sua vida em casa, fazer comida, organizar isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, era um exercício e eram observados, logicamente. O que é certo é que ao fim dessa análise, chegaram à conclusão que os casais dividiam-se em dois itens. Um eram os casais que eles intitularam de mestres e outros os casais desastre. Bom, ok. E viram que os casais mestres tinham 2 particularidades interessantíssimas.
eram generosos e eram bondosos. Entreajudavam-se, não tinham palavras de crítica destrutiva um para com o outro, enquanto que os desastres tiveram um comportamento difícil. Ao fim de 6 anos, voltaram a chamar, a convocar esses casais e chegaram à conclusão que os mestres mantinham-se juntos. Os desastres, alguns mantinham-se juntos, mas infelizes, e outros tinham-se divorciado. A generosidade, a bondade, o fazer bem, o disciplinarmos e compreendermos que a crítica é altamente corrosiva. Uma resposta agressiva é corrosivo no relacionamento, enquanto que a generosidade e a bondade, a compreensão, fazem a diferença no bem-estar das famílias. A resiliência familiar, ou seja, a capacidade de superar, de recuperar das adversidades, implica que se criem estratégias de reconhecimento das situações hostis e se reforcem os canais abertos de comunicação e um fortalecimento nos laços. In extremis, ou seja, no extremo mesmo de tudo, nós podemos ter de procurar profissionais habilitados para ajudar nas disfunções graves e na violência. A violência é algo de extremamente destrutivo e lamentavelmente frequente. Agravou-se nesta pandemia. A Escola Nacional de Saúde Pública publicou há não muito tempo atrás, não estou recordada, penso que em janeiro, um estudo que foi feito entre abril e novembro do ano passado, números que nos incomodam. As mulheres continuam a ser as mais atingidas, mas também muitos homens já são vítimas de violência doméstica. 34% dos que responderam disseram que durante a pandemia tinha sido a primeira vez que tinham sido agredidos. Agressão essencialmente a mais frequente psicológica, depois sexual e depois a física. É algo de tremendo. Não devemos encobrir. Temos de denunciar e devemos tratar. Que cada um de nós possa ver uma luz nesta nossa caminhada. Seja a solo, podemos ser famílias unitárias, sozinhos, seja em conjunto, para que possamos viver com a felicidade possível. Um terapeuta familiar escrevia que a felicidade é a capacidade de viver de uma maneira confortável o presente. Depois de superar as feridas do passado e conseguir olhar com confiança para o futuro. Como vós, meus estimados amigos, tenho sentido na pele os desafios e as lutas. Mas como cristã, olho para o passado como um tempo de vitórias, de algumas derrotas, mas com aprendizagem, mas onde senti sempre Deus ao meu lado. Estou num presente com algumas definições, dúvidas como vós, mas sinto que Deus está ao meu lado. Olho para o futuro com esperança, porque sei que Deus lá estará sempre ao meu lado. Na Bíblia, em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 e 29, nós podemos ouvir palavras de Jesus desta forma. Reparem bem, fantástico. Venham ter comigo todos os que andam cansados, oprimidos, ou seja, sob grande pressão, e as vossas emoções, o vosso coração, a vossa mente, encontrarão descanso. Que assim seja. Foi um prazer estar convosco. Temos aqui uma pergunta, doutora Guida, que é: a forma como gerimos a nossa emoção pode ser passada de pai para filho? Portanto, pode ser uma herança? Meus estimados, nós como pais temos uma influência direta sobre os nossos filhos.
Temos uma influência porque eles veem os nossos comportamentos e os nossos filhos têm tendência a copiar as nossas atitudes, o modo como reagimos perante as situações. E não há nada melhor do que ter, inclusivamente, a honestidade de falar em família e de reconhecer há esta particularidade na minha maneira de ser, no meu caráter, que não me agrada, meu filho, minha filha. Mas eu preciso de ultrapassá-lo e até desejo a tua ajuda e a ajuda de todos. E vamos conseguir. Quantas vezes nós vemos refletido, eu vejo na minha neta, por exemplo, no meu neto, determinadas particularidades de familiares. A parte genética é indiscutível. E depois, lá está, vem a parte da educação e das influências. Mas, como seres conscientes, com capacidade de análise, nós podemos e devemos, reconhecendo alguma particularidade que não nos seja agradável, procurar trabalhar para ser ultrapassada com aquilo que vamos aprendendo e, como cristã, acredito, com a ajuda de Deus. Obrigada, doutora Guida. Não temos mais nenhuma pergunta. Voltaremos então no próximo domingo, às 20 horas, com o tema do coração da saúde, a saúde do coração. Contamos consigo, convide a família, os amigos. Até lá e lembre-se sempre, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Sabia que o cancro pode ser prevenido através de uma alimentação saudável? Tem conhecimento que a fadiga diária e a agressividade é um dos sintomas da depressão? Sabia que a cegueira é uma das complicações frequentes na diabetes? Sabia que pode prevenir as doenças cardiovasculares? Sabia que existe um elevado custo para a sua saúde se for sedentário? Estas e outras questões serão respondidas por vários profissionais de saúde que trarão informações importantes para o bem-estar da sua saúde física, mental, espiritual e social. Contamos consigo e com todos aqueles que possas vir a convidar. E lembre-se sempre, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo.